Era uma noite abafada de verão em Paris. Por semanas, uma intensa onda de calor vinha sufocando a cidade, mantendo as ruas desertas e o Louvre mais silencioso do que jamais estivera. Enquanto todos evitavam sair, um homem via ali sua oportunidade perfeita. Sob a escuridão da noite, ele realizou o roubo mais ousado do século, retirando a Mona Lisa do museu e desaparecendo sem deixar rastros. O crime desencadeou uma investigação global, levando a polícia francesa a 2 anos de buscas confusas, repletas de pistas enganosas e prisões de figuras conhecidas. Até que uma carta enigmática finalmente revelou o autor do roubo. Reconstruímos toda a história para mostrar como um único homem conseguiu levar a Mona Lisa, como quase escapou da justiça, e o intrincado plano por trás do crime, que só veio à tona muitas décadas depois. Os últimos turistas estavam saindo lentamente do Louvre. Mas, pouco antes do fechamento, um homem entrou no museu, vestido com o uniforme branco oficial do Louvre. Disfarçado como um funcionário, ele rapidamente encontrou o caminho até um pequeno armário de armazenamento. Se espremeu lá dentro e passou a noite inteira escondido. O Louvre estaria fechado no dia seguinte. Então pouquíssimos funcionários circulariam pelo museu. Exatamente às 7h15 da manhã seguinte, o ladrão saiu de seu esconderijo em um Louvre praticamente vazio. Sem ninguém por perto, ele seguiu rapidamente até o Salão Carré. E lá estava ela. Na época, a Mona Lisa não tinha uma sala própria. E ainda não era tão famosa quanto é hoje. Mas o ladrão estava prestes a mudar isso. Sem ser visto, ele retirou a pintura de seus suportes de metal e a levou até uma escada próxima. Usando uma chave de fenda, conseguiu remover o quadro de sua moldura protetora. Cobriu-o com um lençol branco e seguiu direto para a saída mais próxima. Mas, ao tentar abrir a porta, ela estava trancada. Nesse exato momento, um encanador que trabalhava para o Louvre apareceu do nada. Ele presumiu que o homem fosse um funcionário do museu. E, por isso, o ajudou a abrir a porta. E, assim, o ladrão desapareceu na cidade com a Mona Lisa debaixo do braço. Todo o roubo durou apenas alguns minutos. Mas levaria mais 28 horas até que alguém percebesse que a pintura realmente havia sumido. Naquela semana, fotógrafos estavam circulando pelo museu, retirando quadros das paredes para fazer fotografias oficiais. Então, ver espaços vazios era completamente normal. Mas, quando os fotógrafos voltaram na manhã seguinte sem a Mona Lisa, ficou claro que algo estava muito errado. A Mona Lisa estava oficialmente desaparecida. A polícia foi chamada. E uma equipe de detetives invadiu o museu. Quando o Louvre anunciou que uma de suas preciosas obras havia desaparecido, isso causou um verdadeiro choque no mundo inteiro. E a pergunta era: e para onde ela foi? Tudo o que a polícia encontrou foi a moldura de madeira do quadro e uma impressão digital deixada pelo ladrão. Para impulsionar a investigação, jornais locais começaram a oferecer uma recompensa de $250 mil por qualquer informação que levasse até a pintura. A resposta foi esmagadora. Milhares de pessoas enviaram cartas e foram até delegacias, com todo tipo de informação, afirmando que a Mona Lisa havia sido vista nos mais diversos lugares do mundo. Acontece que a Mona Lisa não tinha ido muito longe. Ela estava guardada em um apartamento a apenas 3 quilômetros do Louvre. Esse era o apartamento de Vincenzo Peruggia, um italiano de 29 anos que havia trabalhado no museu como faz-tudo. Ele conhecia todas as fraquezas do Louvre. Sabia que o museu fechava às segundas-feiras. Sabia sobre os fotógrafos que retiravam quadros.
E foi ele mesmo quem havia construído a caixa protetora da Mona Lisa, que conseguiu desmontar com tanta facilidade durante o roubo. Depois de sair do Louvre, Vincenzo escondeu a pintura dentro de um baú com fundo falso, que ele próprio havia feito. Mas como conseguiu ficar tanto tempo sem ser descoberto? Incrivelmente, Vincenzo já tinha ficha criminal. E suas impressões digitais estavam registradas. Mas apenas as da mão direita. A marca deixada na moldura era da mão esquerda. Por isso nenhuma correspondência foi encontrada. Durante a investigação, a polícia chegou a visitar o apartamento de Vincenzo 2 vezes. Mas nunca encontrou nada. Mal sabiam eles que a Mona Lisa estava escondida bem debaixo de seus narizes. Vincenzo havia cometido um roubo ridiculamente simples. E parecia que sairia impune. Mas, após 2 anos mantendo a pintura escondida, ele começou a perder a paciência. Ele escreveu uma carta anônima a um marchand de arte em Florença, a cidade onde Leonardo da Vinci havia pintado a obra-prima. Na carta, afirmava ter a Mona Lisa em sua posse. E dizia querer devolvê-la ao seu verdadeiro lar. Assinou a carta com o nome Leonardo e pegou o próximo trem para Florença. O marchand e seu assistente concordaram em encontrá-lo em seu quarto de hotel, para verificar se a pintura era autêntica. Com a porta trancada, Vincenzo abriu o baú. E, para surpresa deles, era mesmo a Mona Lisa. Para confirmar a autenticidade, os negociantes levaram o quadro até seu estúdio, garantindo a Vincenzo que ele seria recompensado por devolvê-la à Itália. Mas apenas 1 hora depois, a polícia apareceu em sua porta e o prendeu. Vincenzo acabou cumprindo apenas 7 meses de prisão. E faleceu 10 anos depois. Embora a busca pela Mona Lisa tivesse terminado, a verdade sobre o que realmente havia acontecido parecia ter ido com ele para o túmulo. Mas, em 1932, uma história publicada revelou um plano muito mais elaborado por trás do roubo. Escrita por Karl Decker. Ela afirmava conhecer o verdadeiro mentor do crime. Um homem chamado Eduardo de Valfierno, especialista em falsificações de arte. Valfierno teria bolado um plano grandioso para vender não uma, mas 6 cópias perfeitas da Mona Lisa a 6 milionários desavisados nos Estados Unidos. Ele contratou um talentoso pintor francês para fazer as cópias. As enviou para a América e as manteve guardadas, para que os compradores acreditassem que estavam adquirindo a verdadeira Mona Lisa. O quadro original precisava desaparecer. Então, ele contratou Vincenzo para realizar o roubo. Quando a notícia de que a Mona Lisa havia sumido se espalhou, as cópias foram vendidas. E os 3 envolvidos fugiram com o equivalente a 90 milhões de dólares.